Olá, amigo retificador. Olá, você apaixonado por motor. Estamos de volta aqui com o Conar Tech. Hoje, mais um episódio aqui preparado especialmente para você com o time da Dana. Um pessoal muito forte, muito bom na parte de vedações. E nós temos hoje a alegria de contar com a presença de Luiz Reis e Antônio Carlos da Silva. São da área técnica dessa grande companhia, uma multinacional, né? E ao meu lado, fazendo parte da mesa aqui, engenheiro Roberto Canassa Júnior, nosso grande parceiro, responsável aqui pela discussão técnica nessa mesa. E eu queria provocar então, Reis, que você começasse contando um pouquinho desta Dana multinacional, falando um pouquinho da origem dos produtos, né? Onde é que eles são feitos, os produtos de vedação, e depois você entrasse um pouco na parte de selantes, que eu acho que vocês têm uma novidade aí no mercado, né? E é importante que você, técnico, conheça com profundidade, porque vedação é o segredo. Não adianta fazer uma usinagem bem feita, uma montagem bem feita, se errar numa vedação de junta, retentor ou até na aplicação do selante, a gente pode ter um retorno e o retorno custa caro. Principalmente a imagem da empresa fica manchada e às vezes por causa de uma microfissura no momento de fechamento do lucro. Exatamente. Por favor. Bom, obrigado, Laguna, pelo convite, mais uma vez aqui. Bom, falando um pouquinho de Victor Heinz, né? A Victor Heinz é a divisão alemã da Dana, é a divisão de vedação, né? A Victor Heinz, hoje ela é sediada em Neu-Ulm, lá na Alemanha, e todos os nossos produtos hoje de vedação, eles são produzidos lá na Alemanha. Nós temos produção aqui no Brasil, local, principalmente para atender as montadoras, mas hoje, para o mercado de reposição, 100% dos nossos produtos são os produtos que nós produzimos lá na Alemanha. Tá? Então, a Alemanha é super criteriosa, né? Então, com certeza o produto é original de linha de montagem, e se não for algum produto que seja aquele lá oferecido para a montadora, ele é um produto baseado, né, em cima de desenho, características originais, tudo certinho. Então, o que os nossos amigos retificadores mecânicos podem encontrar, podem não, vão encontrar nas embalagens da Victor Heinz? Exatamente aquele produto que ele encontraria lá na concessionária, com a marca do fabricante do motor. Só que com preço de reposição, né, o preço para nós aqui de reposição, certo? Então, qualidade Victor Heinz é qualidade original, sempre presente em todos os projetos das maiores montadoras e, obviamente, dos grandes distribuidores de autopeça aqui para reposição. Vocês que estão no mercado, visitando o cliente todo dia, né? Eu estou puxando um pouquinho na minha memória e eu me lembro que muitas vezes o mecânico falava assim, mas falta esta juntinha, mas falta esse retentorzinho, né? Quando vocês desenvolveram o projeto Victor Heinz Brasil, né, vocês tiveram esse cuidado de ouvir o mecânico brasileiro, captar as necessidades, a cultura do brasileiro para formar um jogo de junta que seja uma solução. Eu abri o jogo de junta, eu consigo fechar um motor com ele. Com certeza, com certeza. Hoje, todos os jogos de juntas que nós oferecemos para o mercado, eles têm todos os componentes necessários para fechar aquela parte. Então, o nosso amigo comprou o jogo superior do motor. Ele vai encontrar todos os componentes para fechar a parte de cima. Só a parte de baixo vai ter todos os componentes. O motor inteiro, todos os componentes. Isso é bastante importante. Não adianta eu ter um jogo de junta que não me fecha, um jogo de junta completo que não seja completo. Então, realmente, ele contempla todos as peças necessárias para aquele motor. Completando a minha pergunta, tem jogo de junta superior ou inferior, né, o fechamento do motor, e o parafuso.
a gente sabe que a montadora determina que os parafusos sejam substituídos, principalmente os parafusos elásticos. Eu não sei se eu estou usando o termo correto, porque eu não sou profissional da área mecânica, né? Também são comercializados pela Dana? Perfeito. 100% da linha de parafusos, eu vou falar, 90% a gente já tem disponível, certo? Então, e todos os jogos de parafuso são jogos, não é o parafuso unitário. Por quê? A gente vai trocar o parafuso, precisa trocar todos eles, né? Não adianta um parafuso tá bom e os outros não estarem. Então, todos eles precisam estar, ser trocados. Uma coisa também importante, se o motor ele é um cabeçote inteiriço, eu preciso de todos os parafusos para fechar o cabeçote inteiro. Se é um motor cabeçote individual, então o jogo ele já contempla para um cabeçote, né? Então para fechar um cilindro. Ou se é um motor com 2 cilindros, e assim por diante. Outra coisa importante, dentro do jogo temos todos os modelos de parafusos que precisam para aquele motor. Se eu precisar fechar um motor e ele tem 3 parafusos diferentes, os 3 parafusos estarão dentro do jogo e nas quantidades necessárias, nas quantidades corretas para fechar aquele cabeçote. Perfeito. Isso é muito importante porque, às vezes, e a gente comentou já isso, é uma economia burra. Sem dúvida. Né? Você está gastando com retífica, você está gastando com peças de altíssima qualidade, deixa de trocar um parafuso e pode dar um defeito no motor. Quanto vai custar isso para você? E é garantia, e é tempo de vaga parada com carro retrabalho. A insatisfação do cliente, porque ninguém tem um carro só para passear, tem um carro para trabalhar, para o lazer. E se é um carro utilizado para o trabalho, não pode ficar parado. E se for profissional, então? E se for um veículo que está em momento de plantio, ou em momento de colheita, imagina que aflição Prejuízo. para aquele produtor rural, né? Naquele momento contável, ele está com a máquina parada por um detalhe muito barato. Aí, até pegando esse exemplo que você está falando, Laguna, ou seja, o teu prejuízo não vai se limitar a reparar aquele motor, né? Eventualmente, se esse teu cliente te acionar judicialmente, ele pode inclusive requerer esses custos também, esse prejuízo. Ele recebe. esse custo chama lucro cessante e danos morais. Falando de ações judiciais, né, eu acho que cabe esse comentário, inclusive. A junta, ela é um elemento de vedação, mas é um elemento fusível. Então, uma deformidade do cabeçote, a junta ela vai ser comprometida, a vedação dela. Um aperto incorreto, ele vai ser comprometido. Ela é fusível, né? Quando nós falamos de aperto, então você falou do parafuso, da necessidade de troca de parafuso, né? Isso é fato. Agora, outro ponto importante que leva ao comprometimento da junta é a aferição de um torquímetro. É a ferramenta que a gente utiliza para fazer o torque. Não vou nem falar do goniômetro, o torquímetro. Por que eu estou falando do torquímetro? Num estudo de uma ação que eu participei, eu descobri, eu não sabia até recentemente, que existe uma norma de aferição de torquímetro que recomenda a aferição dele por número de clique, ou seja, para cada clique somado 1000, ele precisa de ser aferido, ou por tempo, a cada ano, aquela que vencer primeiro, né? Então, parceiros que montam motores, afiram os teus torquímetros. Retífica, oficina mecânica, porque ela impacta justamente na qualidade do serviço que você está prestando. Ela impacta na vida útil do motor. Sim. Eu entrei um pouco nesse âmbito porque é jurídico isso. Existe regra para se fazer o controle de um torquímetro, né? Existe uma norma, eu não me lembro o nome dela, ou qual é o número dela, mas é uma NBR. Mas eu acho isso muito importante, porque tem muita gente que não considera isso necessário, né? Sim. E a gente sabe, né, nosso processo de certificação do CONAR, ele exige que as ferramentas sejam aferidas anualmente, né? E você colocou uma coisa importante. A quantidade de ciclos, ele gera desgaste mecânico. Então, eu não vou ter aquele torque correto se eu fizer 2 ou 3 vezes mais, né? Só contando
também a época do canômetro, o pessoal mais antigo, né, Zé? Né? O canômetro e o espelho, né? O torque, vocês já conheceram já o torque com cano e espelho de cabeçote, torque de cabeçote? Não? Vou contar para vocês então. Na minha época que eu trabalhei, a gente tinha lá um parceiro que ele montava um motor de um OM 321 com um espelho em cima do cabeçote e um cano, né? Aí ele vinha apertando, não ia instalar nunca, né? Cano. Ele vinha apertando, mas o sensor dele qual que era? A veia do pescoço. Então ele olhava no espelho, a hora que a veia estufava, ele parava. Essa época foi, Era o que pessoal. Era o clique dele. Essa época foi, pessoal. Isso não existe mais há muito tempo. Tá? Muito bom. Beleza. Vamos falar um pouquinho de selantes? Vamos lá. É interessante, é um produto diferente, então conta um pouquinho dessa história para nós, o que vocês estão oferecendo para o mercado e as características desse produto, que é um produto inovador. Com certeza. Com certeza é o melhor produto de vedação hoje disponível no mercado. É um produto alemão, é o mesmíssimo produto que os nossos colegas lá na Alemanha, lá na Europa, lá na Ásia, na América do Norte, no mundo inteiro utiliza, e é o produto que dá certo, que é o nosso Raizosil, e temos também o Raizoplast. Esses dois são tudo que o nosso amigo mecânico precisa. O Raizosil, ele é o silicone, é o produto à base de silicone. Então ele vai fazer a vedação de tampa de válvula, vai fazer vedação no cárter, enfim, vai fazer todo tipo de vedação com silicone. A cura do silicone ela é extremamente rápida, né? Então, a partir de 5 minutos, a cura já iniciou. Porque ele entra e a partir do momento que ele entrou em contato com o oxigênio, inicia-se a cura. Perfeito? E em 5 minutos ele já começa a apresentar sinais de cura. Nós recomendamos que após aplicar, por exemplo, aplicar na tampa de válvula do motor, aplique na tampa de válvula e não leve mais do que 15 minutos para fazer a montagem no motor, né, o assentamento direitinho e apertar os parafusos. Por quê? 15 minutos ele já está num ciclo bem elevado, numa parte bem elevada da cura desse produto. E então ele pode não formar um calço, alguma coisa assim, pelo processo de cura estar elevado já. Perde a plástica. Exatamente. Certo? Então, é um produto que suporta até 320 graus Celsius, é a maior temperatura hoje no mercado, né, que suporta um silicone, né, um sedante desse. Então, feito para tampa de válvula, bomba d'água, bomba de óleo, tampa de distribuição, cárter, enfim, todos os tipos de produtos. E ele é identificado na cor grafite. Tá? Então, identificou que a parte de cima da caixa ali é o grafite, obviamente é escrito Raizosil ali, e a parte visual ali no grafite que representa bem a cor dele, a coloração dele. Então não precisa ter o cinza, o preto, o bege, o vermelho, o branco, o transparente, não precisa ter toda a paleta de cor. O grafite, né, que é o nosso Raizosil, ele cumpre todas as cores, né? Ele supre a necessidade de todas as cores de todos os outros produtos. Tá? Então, esse é o principal. Agora, no próximo, exatamente, a gente mostra o seguinte: o silicone, né, o Raizosil, ele deve ser aplicado numa superfície onde o espaço de vedação seja maior do que 0,15 milímetros. Esse é um ponto importante, esse número é o nosso número mágico, que separa a aplicação do Raizosil para o Raizoplast. Então, acima de 0,15 milímetros, nós utilizamos o Raizosil. Isso é, quando tem uma região onde você pode colocar o fio do silicone. Né, Quantidade maior. Exatamente. Então, existe um espaçozinho para colocar, o Raizosil ele pode ser aplicado, que normalmente é acima de 0,15 milímetros. É um produto na Alemanha, e um ponto importante, a vedação dele é instantânea.
gente não precisa aguardar a cura completa De do algumas produto. horas. Exatamente. Horas ou dias. Tem gente que fala assim, vou aplicar, só no dia seguinte eu vou poder ligar esse carro, porque tem alguns produtos que acontecem isso mesmo. O Raizozil, fique despreocupado. Fez a aplicação, montou tudo direitinho. Por mais que ele não esteja ainda 100% curado, ele já está exercendo a função de vedação. Me permite fazer uma parte aqui, eu acho importante para você, profissional da mecânica. O Reis comentou um negócio aqui que eu acho muito interessante reforçar. Produtos concorrentes, eu vou ser obrigado a ter diversos tipos de selantes para cumprir a função de diversos tipos de motores ou transmissões ou outras coisas. Este produto, que você tenha no seu almoxarifado, você vai fazer todos os serviços. Você vai atender todos os componentes daquele veículo, né? Então isso é economia. A questão da cura ou secura, né? O processo de secagem também é muito legal, porque você ganha tempo, você melhora a produtividade, né? E me parece que tem um outro ponto que também ele é o que tem mais durabilidade de vida útil na prateleira. Sem Né? dúvida. Se eu comprar uma caixa, eu posso ficar alguns meses com ela lá em uso, né? Não preciso estar comprando todo mês, porque ele vai vencer mais rapidamente. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, porque eu acho que são informações complementares para você que é técnico, para você pensar se não vale a pena você investir num produto único e resolver todas as necessidades que você tem. Eu acho que talvez se me permite só antes de avançar para essa questão do tempo de prateleira, Laguna, para explicar um pouquinho melhor a questão das cores, né? Talvez a maioria já saiba, mas essas cores elas se dão em função da faixa de temperatura, né? Então alguns fabricantes eles colocam, por exemplo, a cor, vou usar aqui uma hipótese apenas, ele coloca ali a cor amarela para temperaturas até 90 graus. Então de 91 graus até 100 graus ele indica que você use a cor verde. Depois de 101 graus até 150, a cor laranja. Então você tem que ter um volume grande de estoque de produto para atender esse motor aqui é essa temperatura. Então eu vou usar esse produto. No nosso não, você vai usar uma só para todas as temperaturas. Só para contextualizar o porquê da coloração. E mais uma coisa, se você errar uma aplicação de uma cor, Justo. num ponto que tenha mais ou menos temperatura, menos não, mas mais você vai ter problema, né? E aqui não, aqui você pode usar uma faixa muito maior, né? Sem cometer uma falha, porque eu acho que informação técnica nem todo mundo tem à sua disposição. Então, eu acho que esse produto dá uma tranquilidade maior para o técnico, né? Voltando à sua pergunta, nós temos hoje, com o Raizozil, 24 meses de tempo de vida útil na prateleira, né? Desde a sua fabricação até a utilização. Óbvio, esse tipo de produto ele não deve ser armazenado em lugares quentes, né? Muito úmidos também, porque o que faz com que ele cure? Temperatura e umidade. E, obviamente, contato com oxigênio. O contato com oxigênio tem que, né, ser evitado, né, ao máximo, mas ele fechado são 24 meses, é o maior tempo de vida útil do mercado. Isso até o produto vir da Alemanha e partir por toda a cadeia até chegar na utilização, ele tem tempo tranquilo de utilizar o produto sem perder estoque e na hora de utilizar tá o produto curado já lá dentro. Aí não tem porquê, né? Não ajuda muito. E uma perguntinha de amador aí. Abri, usei metade do tubinho e fechei. Tem que jogar fora ou não? Até o dia seguinte, se deixar tudo fechado direitinho e tudo mais, sem problema. No dia seguinte, nossa, no outro, pode reutilizar, não tem problema. Ele vai, na ponta dele, ele vai curar, Sim. pega um clips, alguma coisa, tira isso que curou e por dentro ele vai estar funcionando perfeitamente. E ele vem com aplicador? Ele vem com um aplicador, ele vem com uma chave azul, né, com o logo da Dana, inclusive, monta na parte de baixo do Raizozil e aperta. Então ele vai espremendo o tubo, né, por todo. Então você vai utilizar 100%, exato. Seria aquela borboletinha? Uma borboletinha. Tipo as antigas latas de sardinha? Exatamente. É isso aí? Exatamente. Pô, muito prático isso. Bem prático. Então, a gente não tem perda. Quem comprar vai utilizar o produto inteiro,
deixar o produto dentro da bisaga lá, que não ajuda muito. E vem o bico de aplicador também, né? Que a gente pode cortar, né? Ali a gente tem a imagem, né? Sim. Embaixo. O azulzinho é a O chave azulzinho. e o aplicador você corta vamos dizer, na espessura que você que deseja precisa. da Exatamente. quantidade do toque, né? E Exatamente. qual a diferença do Resozil para o Resoplast? Muito bem. O Rhizoplast, ele não é um produto à base de silicone. Tá? O Rhizoplast, ele é um produto, ele é à base de poliuretano. Tá? Esse produto à base de poliuretano, ele não entra em cura. Significa que o Rhizoplast, ele jamais vai curar. Ele vai trabalhar sempre líquido e ele foi feito para trabalhar dessa maneira. O bom disso é que, com alta vibração e tudo mais, ele não craquela. Os principais concorrentes do Rhizoplast, eles acabam trabalhando com um solvente que evapora e forma uma camada, uma crosta, uma coisa assim, sólida, é como uma resina. Velocidade É alta. uma resina. E com vibração ele pode trincar, certo? O Rhizoplast não acontece isso, porque ele é permanentemente líquido, ele não cura. E onde que eu aplico o Rhizoplast? Quando eu não tenho espaço de vedação entre as duas superfícies. De 0 até 0,15 milímetros. Isso é, um exemplo prático, nós temos o cabeçote do GM, por exemplo, em cima tem a gaiola, perfeito? Entre cabeçote e gaiola, não existe uma junta física para colocar de papel, alguma coisa. E ali é metal com metal liso, né? Sem nada de espaço de vedação. Ali é um bom exemplo de aplicação do Rhizoplast. Ok? E é um produto com 36 meses de vida útil na prateleira. Certo? Ele suporta até 300 graus, também é o maior desse tipo de vedação. Ele é azul, né, para diferenciar do Rhizozil. Então ele tem uma coloração azul, coloração bem bonita, inclusive, e fica bem discreto dentro do motor também. As duas cores, tanto o grafite do Rhizozil como esse azul bem escuro, os dois ficam bem discretos. Então ele acaba não ficando à mostra, né, de silicone ou de Rhizoplast e tudo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sou mecânico, tenho uma dúvida. Existe alguma biblioteca técnica, um site, algum local onde eu possa falar assim, Dana, Victor Reis, me ajuda aqui, ó, estou com uma dúvida. Como é que eu posso fazer para buscar uma informação técnica? Bom, pode entrar em contato no nosso 0800, com certeza. Nós temos as informações, nosso time é preparado, quem vai atender é preparado para receber essas ligações dos nossos amigos mecânicos. E, obviamente, no nosso site nós temos os treinamentos online, certo? Que até o Antônio pode falar até um pouco melhor sobre os treinamentos online que nós temos disponíveis no nosso site, que também incluem treinamentos de juntas de motor e selantes. Então, a pessoa pode fazer, pode, não deve, né, fazer todo o treinamento e até no final recebe certificado, tudo direitinho. Então, é um bom recurso que nós temos disponível. Pegando esse gancho, Luiz, nós temos uma plataforma de treinamento, o BEP Laguna, e chama-se Dana Training Academy. Você pode acessar diretamente através do site da Dana, então dana.com.br, e lá você vai encontrar o link. Aqui a gente está falando de motor, né, porque os colegas que estão nos acompanhando são montadores de motores, retíficas, mas para efeito de informação apenas, a gente tem as outras linhas de produtos da Dana também. Então no Dana Training Academy você vai encontrar todos os nossos treinamentos, e de motor também, obviamente, vai ser diferente. Então, E como o Luiz disse, desculpa, só para concluir, treinamentos absolutamente gratuitos, obviamente, e todos eles têm sim um certificado lá no final. À medida que ele conclui, ele passa os níveis e no final a gente pode imprimir o certificado. Esse treinamento é aquele ensino à distância, EAD. Sim, é o EAD. Mais conhecido como EAD. Né? Perfeito. Então, só repetindo, www.dana.com.br. Exato. Perfeito? E depois lá dentro ele vai encontrar um link Dana Training Academy.
Ele vai clicar e aí ele já joga diretamente para a plataforma de treinamento. Eu não gosto dessas palavras em inglês. É. Dana, training, é treinamento, academia, tá? Guarda isso daí para vocês lembrarem. Ó, vou avisar o marketing da Dana lá. Só falar em português, o brasileiro não fala inglês, não. Viu? Muito bom, muito bom. Exatamente. Muito bem. Só desculpa para justificar, né? É que essa plataforma, Laguna, ele até é interessante porque entrando nessa plataforma ele vai ter acesso a treinamentos também de outras regiões do mundo. Então talvez pode ser que tenha ali um pouco de dificuldade na questão da língua, né? Mas ele também pode dar um clicar lá para traduzir para o português e ter a vantagem de fazer o treinamento também de outras regiões, né? Da América do Norte, da Europa, da Ásia, enfim. Mas tem a nossa plataforma que lá está totalmente em português. Eu brinquei porque a nossa agência de comunicação, e nesta área se fala muito em termos em inglês, né? Sim. E eu me recuso a entender o que eles estão falando. Eu falo assim, não, traduz pro velhinho Temos aqui, o português. eu quero saber o que vocês estão falando aí. Do Piniquim. Então a gente andou comentando isso esses dias aí, olha lá de novo, people fail a better way. Ok, Muito bem. bom. Então, temos Uma coisa importante, tá, Lula? Desculpa te interromper. Muita gente costuma querer colocar silicone, né, o Rainsozil, na junta de motor, ou junto com alguma outra junta, enfim, qualquer coisa assim. É um ponto muito importante isso, porque uma junta física não admite uma junta de silicone, né, ou silicone, ou um Rhinoplastic, que seja. Certo? Então, ou é a junta física, ou é a junta de silicone, líquida. Certo? Nunca os dois juntos. Um único ponto que pode aplicar os dois juntos, por exemplo, numa tampa de válvula. Onde nós temos ali a meia-lua que passa o comando de válvula, por exemplo, o canes, se a junta, uma junta de borracha, por exemplo, acompanha essa meia-lua, nos pontos de 90 graus, né, nos ângulos retos, nós podemos colocar um pingo de Rhinozil, né, o silicone, para ajudar a vedação. Fora isso, esquece nada de colocar junta selante com junta física. Isso é muito importante, porque a gente já viu até gente que usa tinta, né? Exato. Quer dizer, A gente comentou no nosso bate-papo anterior que a junta de cabeçote ela vem pronta para ser instalada, né? Ela tem revestimento de borracha. Esse revestimento de borracha, qualquer coisa que eu passar, silicone, verniz, cobre, qualquer coisa que eu colocar ali, eu perco esse revestimento e aí joga a junta fora, porque perdeu a função do revestimento de borracha. E aí não faz sentido. Eu tenho visto em algumas situações o mecânico, por excesso de zelo ou para evitar até um possível vazamento, ele coloca uma porção muito grande de junta líquida. Né? E essa junta, quando ela migra para o lado de fora do motor, perfeito. Mas boa parte das vezes ela migra para o lado de dentro. Sim. E esse ponto é importante. Esse excesso que foi para dentro do motor, ele vai parar numa bomba de óleo, ele vai parar numa válvula de pressão, numa válvula de derivação, num tubo de lubrificação. Então, naquele dosador, né, eu queria dar essa mensagem, porque eu acho que é importante o pessoal entender que aquele dosador ele tem diâmetros diferentes de corte. Por quê? Porque ali você define a espessura do filete. A Honda, por exemplo, ela recomenda um filete de 1,5 mm de espessura. Isso quando se usa. A Caterpillar, 2 milímetros. Ou seja, pessoal, apertar para garantir que não vai vazar, você vai gerar um problema maior. Muito cuidado com isso. Com certeza. Muito cuidado. Com certeza, importantíssimo. Mas eu costumo falar sempre, evitem excessos. Por quê? Excesso não é benéfico para nada. Para nada. A gente fala, vamos colocar mais que é para proteger. Não, você está perdendo material, você está perdendo dinheiro. E está prejudicando o motor, toda a manutenção feita no motor. Concordo, é isso aí. Não, show de bola. Assim, né? Muito legal.
Olha, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, né? Eu achei que o nosso bate-papo foi muito gostoso. Tenho certeza que você que nos assiste aprendeu bastante coisa hoje, né? Produtos como o Vitor Heinz, Heinz Ozil, Heinz Oplast, são produtos de primeira linha, são produtos utilizados. Eu visito muitas empresas pelo Brasil e lá fora. A gente costuma, quando vai para a Europa ou para os Estados Unidos, a gente costuma ir visitar retíficas de motores, indústrias, né? E uma das coisas que me chama a atenção é que às vezes eu vou visitar uma retífica e eu vejo que aquele motor que está sendo montado, vou chamar de toalha, toalha da bancada é a caixinha a embalagem da Vitor Heinz, né? Sabe? Então, legal. isso é muito legal porque a gente nota a presença do produto, né, nas boas empresas pelo mundo, né? Então, se isso acontece lá, né, por que não aqui? Né? Se ela é produto genuíno lá, por que não aqui? Se ela tem uma porcentagem de 50% do mercado europeu, né, por que a gente não acreditar e colocar um produto dessa qualidade aqui no Brasil? Né? Então, a gente fica muito satisfeito. Nosso relacionamento com a Dana é de décadas. Né? A gente acompanhou todo esse processo evolutivo de Alvarez e Spicer, né? Depois da chegada de Vitor Heinz e agora o Stellantis, Heinz Ozil, Heinz Oplast. E acredito que a gente deixou uma mensagem muito legal para o mercado aplicador. Né? Eu tenho certeza que o pessoal aprendeu um pouquinho mais hoje e que isso vai fazer a diferença no dia a dia. Então, o nosso agradecimento a você, Reis, a você, Toninho, certo? E ao meu velho amigo aqui, ó, Obrigado. o Robertão, aqui, nosso professor. Professor, sempre. Sempre, sempre. Faz isso não. As palavras para encerramento, então, são suas, por favor. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos pelo tempo e contem com nós. E aquele negócio, se a Dana, então manda. Obrigado por todos. Show. Toninho? Bom, eu queria agradecer também a oportunidade, agradecer a Conari pelo convite. E queria aproveitar também para deixar aqui os nossos canais de contato, né? Então, eu falei há pouco do dana.com.br. Além disso, também temos uma nova plataforma que é universodana.com.br. E o nosso 0800, que o Luiz citou há pouco, é 0800 727 8012. Tá? Então, por favor, se tiverem qualquer necessidade, pode contar com a gente. Dá para repetir o 0800? 0800 727 8012. 8012. Perfeito. Perfeito. Então, Obrigado, pessoal. Assim, um prazer enorme. Aprendi muito de um componente que eu não tenho experiência, assim, não conhecia. Então, obrigado, Luiz. Obrigado, Toninho. Obrigado, Zé Arnaldo. prazer. Obrigado ao pessoal que vai nos assistir, com Exatamente. certeza. E temos uma coisa. Gostou? Dá o like. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Manda, que a gente vai encaminhar para a Dana e você vai ter resposta. Com o Conari você tem sempre um bom acompanhamento, tem começo, meio e fim. Esperamos vocês no nosso próximo episódio Conari em Deck. Um grande abraço. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado.